É este assunto que analisamos agora neste Now às 7, com Catarina Caria, especialista em assuntos internacionais, e Margarida Rebelo Pinto, escritora. Obrigada a ambas pela presença neste jornal. Margarida, comece por si. Isto não é um caso, isto é um escândalo. Isto é mais uma peça de uma caixa de Pandora que se abriu e que eu acho que vai demorar muitos anos a resolver, talvez mais anos do que a guerra da Ucrânia, porque as implicações são globais. E, portanto, estamos a falar de uma hecatombe. Para mim, enquanto escritora e como eterna apaixonada pela condição humana, para mim é uma verdadeira hecatombe dos valores da sociedade ocidental, tal como nós a conhecemos, porque está envolvida a academia, os homens de negócios, o poder está envolvida o poder político, a realeza, e chegamos aqui a um caso. Quer dizer, eu não fico nada admirada porque tenho seguido esta história, tenho seguido o caso Epstein, até porque já tive a oportunidade de escrever sobre a Ghislaine Maxwell num artigo que se chama O Anjo Negro, a explicar um dos pontos-chave destas pessoas. Curiosamente, a única que está presa, não é? Relacionada com este caso. E portanto, não me admira nada, porque acompanhei todas as declarações da Virginia Giuffre até ela morrer, e foi ela que despoltou isto ao ter revelado que tinha sido forçada a ter sexo com ele enquanto era menor, não é? E, inclusive, aparece uma fotografia em que estão abraçados. Por isso eu não fiquei muito espantada, e portanto, não podendo ir por aí depois dos ficheiros, apareceram estes dados que ele terá passado informação sobre negócios em Hong Kong e em Singapura, e também sobre um investimento... Esta fotografia de que a Margarida falava, um investimento que poderia ser feito, um investimento interessante numa das províncias do Afeganistão, e portanto, inclusivamente que ele terá mandado mensagens 5 ou 10 minutos depois de ter recebido a informação. Portanto, é essa fuga de informação. Portanto, ele está detido, agora não sabemos o que é que vai acontecer. Uma coisa que me faz bastante impressão é que ele era de facto o preferido da rainha, não é? Era o filho mais novo e o preferido da rainha, e portanto isto é uma hecatombe, é uma convulsão a nível global. Já vamos falar exatamente desta implicação para a família real britânica, porque é exatamente isso, era o preferido de rainha e por isso foi tão protegido também por Isabel II. Catarina, mas isto que a Margarida referia foi de facto a razão, o argumento para a detenção que o ex-príncipe André terá revelado e terá libertado informações de Estado e documentos confidenciais. Exatamente. Boa tarde, Patrícia, boa tarde também à Margarida. Nós ainda não conhecemos com profundidade aquilo que são as alegações pelas quais o príncipe André está a ser acusado, mas obviamente que, para além daquilo que é uma má conduta da ocupação de cargo público, aquilo que realmente preocupa e que levantou grande indignação tanto ao governo britânico, mas também, naturalmente, a toda a opinião pública, era esta proximidade que o príncipe André mantinha com Jeffrey Epstein, arrisco-me a dizer uma amizade, uma troca de favores. Aliás, é sempre assim que Jeffrey Epstein manteve os seus aliados por perto, nesta troca e neste pagamento de favores eterno. E esta terá sido outra delas, enquanto o príncipe André era trade envoy, portanto era um certo conselheiro de Estado para o comércio, e terá divulgado informação a Jeffrey Epstein nessa troca de favores. E aquilo que realmente nos preocupa, do ponto de vista moral, e precisamente na linha daquilo que a Margarida dizia, diz ser uma hecatombe para aquilo que são os valores morais e até uma certa narrativa de que a elite social, a elite política, a elite cultural se rege por esses valores exímios. Aquilo que há é uma verdadeira mancha. Porque há uma expectativa de que, de facto, sejam valores que estejam, pelo menos, acima dos valores de todos nós. Há esta questão, não é? Claro. O que acontece, o que parece, o quadro que se está a desenhar é que é exatamente o oposto, que estas pessoas se comportavam
como se estivessem acima da lei. Aliás, a nível psicológico, é um caso muito interessante o Epstein, porque ele é um narcisista puro, é um narcisista maligno, é um predador sexual exímio, que tinha a sua grande aliada, a Ghislaine, lá está, igual ou pior. A própria Virginia disse, ela é pior do que ele. Sim. Ela é pior do que ele e que aliciava estas miúdas, mas isto que começou por ser um escândalo sexual, de tráfico de menores, como um predador sexual, está a ganhar uns contornos mundiais por causa do enorme tráfico de influências. E, portanto, este Jeffrey Epstein, que volto a dizer, enquanto escritora, para mim é uma personagem tão horrenda quanto fascinante, faz pensar que um livro do John le Carré ou uma história, ou um enredo do James Bond é um mero passeio no parque, não é? É um passeio no parque perante isto. E, portanto, eu acho que isto é intrigante, é assustador e vai, de facto, aos pilares, ataca aos pilares da sociedade ocidental. E isso é muito assustador. Falando exatamente da sociedade ocidental e da família real britânica, que é uma das mais queridas da Europa, porque, de facto, surgiram sempre como exemplo. De resto, Isabel II, pelo tempo que esteve na coroa britânica, em que assumiu esse papel, e por tudo o que fez, e todos os processos por que passou da Segunda Guerra Mundial, de divórcios, de mortes de pessoas relacionadas e da família real. É de facto um ponto muito essencial perceber que a família real, e a Isabel II, concretamente falando de novo na rainha, protegeu sempre este filho. Era o preferido, como a Margarida dizia há pouco, era o preferido da rainha e acabou por, enfim, ser sempre protegido e evitou estas questões. Não foi só todas. ele que foi protegido, não é? Nós estamos a falar de uma proteção de uma série de nomes e de pessoas a nível global. Há várias questões que eu Nós temos ponho aqui uma e, se calhar, lista. E a Catarina pode-me ajudar. Como é que ele é condenado e depois libertado em 2006 e atravessa várias administrações, não é? Claro. Atravessa a administração Obama, atravessa a administração Biden e nada acontece, Trump, não é? Certo, e nada acontece. E nada acontece. Isto é uma questão que também põe as pessoas a pensar lá em casa, quer dizer, toda esta elite, as coisas que ele fazia de uma forma muito aberta, não é? Ele tinha um avião que se chamava Lolita Express para ir para a dita ilha para onde ele convidava... para a ilha dele e para uma das propriedades. Pronto, uma das propriedades onde ele convidava toda a gente. Há, inclusivamente, eu estive hoje a ouvir um podcast de manhã de uma jornalista americana que conta que o Trump, em 2005, penso que não sei se é esse o ano, ou 4 ou 5, terá telefonado para a polícia de Miami, o próprio Trump, e terá dito, vocês têm que parar com isto, porque toda a gente sabe o que é que ele anda a fazer. E, portanto, esse telefonema está documentado no relatório do FBI. E, portanto, na sociedade americana, na dita elite americana, aparentemente, toda a gente sabia que aquilo se passava. E durante 20 anos ninguém faz nada, ou 25 anos ninguém faz nada, e estas medidas são sistematicamente abusadas ignoradas, desconsideradas, quando finalmente se juntam para expor esta situação. Porquê é que ninguém fez nada? Há um consentimento tácito e uma proteção, lá está, dos mais poderosos. Isto começa, eu creio, muito antes, e a história de Epstein é importante percebermos muito antes. Epstein começou por ser uma... fazer fortuna, não é? A fazer fortuna, não se sabe bem como, Sim. para além da chantagem e lá está, desta troca de favores. Epstein mentiu sobre o seu currículo no primeiro emprego que teve, depois foi a pessoa... Nem sequer era licenciado. Nem sequer era licenciado. Foi quem começou a gerir a fortuna do ex-CEO da Victoria's Secret, do grupo Victoria's Secret, que, como bem sabemos, tinha as mulheres mais bonitas do mundo e, portanto, as jovens sentiam-se... Os anjos da Victoria's Secret. Os anjos da Victoria's Secret e as raparigas que queriam fazer parte desta marca, queriam estar nos desfiles, eram depois, de certa maneira, conduzidas a este tipo de festas como forma de entrar neste grupo e, portanto, aceder a esse tipo de
oportunidades, logo aí também jogando aqui com as expectativas, com a inocência e com a vulnerabilidade destas vítimas. E depois parece-me que o facto de se ter rodeado muito precocemente desta elite política, elite financeira, e que a partir do momento em que havia um certo comprometimento, portanto havia ali um envolvimento com os crimes de Jeffrey Epstein, para se protegerem, acabaram por preferir o silêncio e encobriram-se uns aos outros. Encobriram-se uns aos outros. Esta é a mais pura realidade. Isto, obviamente, como eu dizia, contribui para alimentar uma narrativa de que as elites são absolutamente podres. E se até agora fomos conhecendo os contornos deste caso, gota a gota, a obrigação do Departamento de Justiça de libertar estes 3 milhões de ficheiros, que eu devo dizer que o The Economist fez um trabalho brutal a reunir alguns destes ficheiros que são absolutamente impossíveis de ler por uma pessoa. Aliás, iríamos precisar de muitos meses só para ler, muito menos para compreender, mas o The Economist compilou estes milhões de páginas e eu gostava de dar aqui alguns números para que nós percebemos que a Patrícia tinha aqui os nomes... Tenho aqui, eu posso mostrar, não vai ser muito perceptível lá em casa, mas eu posso mostrar... Só para perceberem qual é a quantidade de nomes de celebridades mencionadas nestes ficheiros. Porque ele era completamente deslumbrado por celebridade. Exatamente. E era obcecado pela família real. Portanto, o sonho dele era pertencer a este meio. E a Margarida agora tocou aqui num ponto que eu acho que é interessante. Desculpa, vai um bocadinho ao encontro daquilo que a Margarida dizia, da personalidade dele, não é? Claro, da personalidade narcísica, sim. Era precisamente por aí que eu ia pegar, porque um dos grandes amigos de Jeffrey Epstein e que muito recentemente abalou também o governo britânico era Peter Mandelson, que foi também embaixador britânico, era embaixador britânico nos Estados Unidos, e também ele, conta-nos o biógrafo, era uma pessoa muito narcisista, gostava da validação dos seus superiores e, portanto, gostava de ser bem visto aos olhos de Epstein. Também por isso me custa a crer, e não quero entrar aqui em conspiração, mas me custa a crer que um homem tão narcisista, egocêntrico e um verdadeiro sobrevivente do sistema decidisse terminar a sua vida na prisão sem ser por forças externas. Mas isso é outro assunto. Agora, relativamente a estes nomes, é importante percebermos uma coisa. Dada a latitude dos ficheiros, não nos é possível entender quem é que efetivamente, estava envolvido com Epstein. Isto são os mencionados. Sim. 2, cometeram crimes. E 3, quem é que foi apenas mencionado por Epstein por alguma razão. O que nós sabemos é que 60% dos e-mails eram direcionados para pessoas a quem Epstein pagava para tornar a sua vida mais fácil. Ou seja, para limpar o seu cadastro. E foi também assim que Jeffrey Epstein conseguiu construir uma fortuna e se ilibando dos crimes. E conseguiu ser libertado. E conseguiu ser libertado. Depois da primeira detenção, exatamente. Depois, o resto dos e-mails é a tal troca de favores. 20% dos nomes são para pessoas ligadas ao ramo financeiro, portanto, lá está, a grande bolha de dinheiro. 10% são para cientistas, 8% são para mídia e relações públicas, o que também faz sentido porque era tudo uma questão de narrativa e do controlo das suas percepções. Ora, pois bem, e 6% então incluem-se aqui os advogados, os políticos, académicos e os homens de negócio. E é nestes políticos que nós temos nomes como Stephen Bannon, um dos grandes pensadores da campanha de Trump. E temos Marco Rubio, temos Elon Musk, temos imensos... Elon Musk, então é clara a ligação. Nós estamos a falar de um verdadeiro gangster. Nós estamos a falar de um verdadeiro gangster que atua como um mafioso, não é? E em todas as máfias, as mulheres são usadas como alibi, são usadas como isco, são usadas, ponto. Seja como for. Seja como um brinde, como uma forma de fazer chantagem. Portanto, ele tinha, através da agência de modelos que ele tinha scouts em vários países para fazer a angariação destas miúdas, e depois tinha advogados que passavam os vistos a estas miúdas para elas poderem ir para os Estados Unidos. E daí depois essas movimentações também no tal avião. Por isso é que eu digo que esta caixa de Pandora, isto nunca mais vai parar. Isto está aqui para lavar e durar. Mas haverá naturalmente pessoas a quem não interessa ouvir. Como, por exemplo, o caso desta jovem que denunciou o ex-príncipe André e que
se suicidou, se terá suicidado em abril do ano passado? Pois, isso não sou advogada forense. Não, estou apenas a dizer que há pessoas que não interessam ouvir, não é? Há muitas pessoas e eu penso que é por isto que isto foi arrastado durante tanto tempo e é por isso que há um sistema, não é? Há um sistema e esse sistema das elites domina e esse sistema não deixa que as coisas saiam cá para fora, não é? E depois há outros temas. Porque as ligações são inúmeras, as pessoas podem não conseguir perceber à primeira, mas por todas estas ligações que fomos ficando a conhecer deste sistema... Quando há um tráfico de influências a nível mundial, é brutal a ligação. Já envolveu, já envolve pessoas, um ex-ministro francês, não é? O Jacques Lang, o ex-primeiro-ministro da Noruega, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Noruega. Quer dizer, isto nunca membro da mais família para. real da Noruega também. Exatamente, lá está, pelo tal fascínio que ele tinha pelas famílias. Quando nós percebemos qual era a proximidade que existia, por exemplo, entre ele e a Sarah Ferguson, não é? Que depois dele ser libertado, leva as filhas a almoçar com ele, 5 dias depois dele ser libertado, leva as filhas a Miami para almoçar com ele, numa viagem que terá alegadamente sido paga por ele. Quer dizer, isto é um personagem diabólico. Claro, o diabólico está aqui. E temos aqui... que abana a sociedade ocidental de uma maneira brutal.